ao encontro seu com a palavra do Senhor nesta noite. Certamente o Senhor preparou este instante e hoje nós vamos ouvir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o último verso deste capítulo 15 de 1 Coríntios. Este é um verso muito prático, mas para entendermos realmente a mensagem dele, precisamos lembrar tudo o que vem antes deste verso, neste capítulo. Capítulo 15 é um capítulo maravilhoso, um capítulo apologético da grande verdade do Evangelho de que Cristo ressuscitou. E não vou ler o capítulo 15 nesta noite, você pode ler, mas o capítulo 15 toda é uma argumentação do apóstolo Paulo de como a ressurreição de Jesus Cristo não é uma mitologia, não é uma fantasia, mas é um fato histórico. Ele discute as evidências e todo o argumento teológico também em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, estabelecido o fato de que Cristo em verdade ressuscitou, aí então ele faz esta colocação aqui no verso 58. E este verso então tem o seu peso todo atrelado ao que veio antes. Cristo em verdade ressuscitou. E você vai perceber que este verso começa com uma conjunção conclusiva, um portanto. Portanto, se Cristo ressuscitou, ou melhor, como Cristo ressuscitou, portanto, justifica-se, deve-se seguir o que está neste verso aqui. Então vamos ler este verso com isto em mente, de forma muito clara, para realmente podermos receber a bênção destas poucas frases aqui, que à luz deste capítulo ganham um peso, uma dimensão tremenda, que revoluciona as nossas vidas. Palavra de Deus para o seu coração, 1 Coríntios 15, 58. Então, que cada coração, cada mente se abra para a palavra de Deus neste momento. Ouçamos a palavra, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mais uma vez, para a bênção do seu coração. É fato histórico, é verdade que Cristo ressuscitou. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Florence Chadwick foi uma nadadora norte-americana. Aliás, foi a primeira mulher a cruzar o Canal Inglês, conhecido também como o Canal da Mancha, 2 vezes. Esse é o mar ali entre a Inglaterra e a França. Grande realização. Em julho de 1951, ela se propôs a nadar da famosa ilha perto da Califórnia, a ilha de Catalina, nadar daquela ilha até a Califórnia, então Los Angeles, mais ou menos 35 quilômetros, nadando no mar, ondas. E ela começou a nadar, nadou por 15 horas naquela data. 15 horas. A água do Pacífico, um pouco fria, e o mar estava um pouco desafiador e havia muita neblina. Depois de 15 horas na água nadando, e faltava apenas
bem menos de 1 quilômetro para ela chegar na costa da Califórnia, ela desistiu. Ela desistiu. Pediu para ser retirada da água. Depois foi entrevistado pelos repórteres, e um em particular perguntou por que ela havia desistido. E ela disse o seguinte: se eu pudesse ter visto a terra, a praia, eu teria conseguido. Nevoeiro, não conseguia enxergar, nadando tantas horas, não pôde aquilatar o que faltava, e isto levou-a a desistir. Mais tarde, em outra data, tentou novamente e cruzou, inclusive batendo o recorde que era de um nadador masculino. Mas nessa ocasião aqui, deixou de realizar o seu alvo, depois de meses, tanto tempo se preparando para aquilo, e tanto investimento, não teve sucesso, abandonou. Estou falando aqui alguém nesta noite que tem o hábito de parar, interromper, abandonar o seu alvo, o seu projeto de vida. Alguém que já começou tantas coisas e não chega a lugar nenhum. Ou estou falando alguém aqui nesta noite que, particularmente nesta semana, ou nesta época da sua vida, você está querendo abandonar ou já abandonou algo importante, relevante, um grande projeto para a sua vida. E mais ainda, até antes dessas perguntas, há alguém aqui que está tentado a abandonar o grande projeto de Deus para a sua vida? Alguém querendo dar as costas ao chamado do Mestre, a voz do bom pastor que falamos e meditamos no Evangelho de João no domingo passado. Alguém querendo pular fora do barco, do mar, dizer não quero mais. A palavra do Senhor é para você nessa situação, se for o caso. Mas se também não é esse o caso, a palavra do Senhor nesta noite é também para você. Porque nós precisamos desta palavra. E qual é a palavra nestas poucas linhas, neste verso de 1 Coríntios 15, 58, na voz do apóstolo Paulo? Como poderíamos resumir a mensagem da palavra de Deus para nós nesta noite, para o seu coração nesta noite? O que é que este verso diz? Diz, seja constante, seja constante, seja perseverante. Esta é a mensagem que chega ao seu coração, neste momento que o Senhor preparou para você, na quietude deste lugar, na simplicidade deste lugar, no meio dessa semana de um mundo desafiador, de tantos contratempos. Seja constante. A verdade é que, gostemos ou não, nós temos mais pessoas inconstantes do que constantes. Lamentavelmente, este é um fato que está aí, e é triste constatar esse fato, mas isto é verdade. Por que que o apóstolo Paulo escreve o que ele escreve aqui, o que nós lemos? Mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados. Por que que ele escreveu isto? Porque está à porta a tentação da inconstância, da desistência. Está à porta das nossas vidas, do nosso coração, o chamado para também nós interrompermos a nossa grande natação enquanto andamos com Deus neste mundo. Seja constante, é preciso resistir à tentação da inconstância. Bate a nossa porta, é só o mar, o percurso ficar um pouco mais longo, não temos um pouco da visão do que vem à frente, o nevoeiro vem e nós já queremos parar e deixar. Por isso a palavra de Deus diz, não faça isso. Por isso a palavra de Deus está
aqui diante de mim e de você nesta noite. Nós precisamos dessa palavra. É presença comum a inconstância. E a presença comum da inconstância pede essa exortação da palavra e que nós leiamos e lembremos essa palavra constantemente, porque nós precisamos. Mantenham-se firmes, diz a palavra. Mantenham-se firmes. Nós vivemos num mundo cheio de fracassados pela inconstância. Alguém assim na sua família? Alguém assim no seu ciclo de convivência? Começou, disse que ia fazer, não fez, parou, deixou, abandonou. Um mundo cheio de fracassados pela inconstância. Esse é o nosso mundo. Há algumas razões que podemos dar para os fracassos, a falta de oportunidade, não tinha o preparo, o treinamento, ou a capacidade, talento, etc, etc. Mas a verdade é que a maior causa de não se chegar ao fim do que é proposto é a inconstância. A hora mais difícil vem, o desafio vem, a tarefa, a caminhada pede um esforço um pouquinho maior, a hora mais desafiadora, paramos, abandonamos, promessas, possibilidades, todas frustradas e abandonadas. Por isso vem a palavra do Senhor ao seu coração nesta noite, dizendo: resista a tentação da inconstância, mantenham-se firmes, seja constante. Estou falando a alguém constante aqui nesta noite, estou falando um auditório constante. A palavra de Deus é para você, seja constante. Atente para os danos da inconstância. Olhamos as vidas, quanto desperdício, investe-se, coloca-se a se fazer algo e tudo que foi investido dá em nada. A caminhada cristã é assim. Quantas pessoas em que se investiu tanto, a igreja investiu tanto, e não caminham com o Senhor, não caminham com a igreja. Um desperdício. Todos os nossos projetos de vida. Começa, há um esforço, um gasto e vai embora. E mais, o nunca realizar, o nunca concretizar as coisas. Tudo largado pela metade, tudo abandonado no meio do caminho. Aquele lá começou e não terminou. E a vida da pessoa é um testemunho à inconstância, cheio de monumentos inacabados. A irrealização. Muitos são os danos. A frustração que toma conta, começa e não termina, e aí vem também a amargura como resultado. Há tristezas e dores, inclusive nos outros, não somente na pessoa. Coisas boas que poderiam ser realizadas não são realizadas. O que resulta é frustração e até amargura. Isto traz tristeza e dores na pessoa, e toda vez que eu abandono, eu paro o projeto bom, aprovado diante de Deus, possivelmente irei afetar outros. Pais precisam tomar muito cuidado, maridos, esposas também, afeta a família, afetamos a igreja. Não estamos isolados. Atente para os danos da inconstância. A vida com Deus é a vida da perseverança e da constância. A vida com Deus não é uma vida que deixa esses estragos de obras inacabadas. Perto da minha casa tem uma obra inacabada, uma casa. Talvez perto da sua também tem. Não sei quantos anos está lá. Um monumento. Algo que não chegou ao fim. Não é assim que a minha vida deve ser vista pelos outros à minha volta. E nem eu devo colher os malefícios disso. Aquela casa está se estragando, deteriorando, manchada. Vai dar muito trabalho para alguém recomeçar aquilo. Talvez há infiltrações já. A minha vida não precisa parecer desta forma, não precisa ser assim. A vida com Deus é a vida da perseverança. Os meus projetos
feitos dentro da vontade de Deus, a minha vida com a igreja de Jesus Cristo, a minha vida em família, em matrimônio e educação de filhos, a minha vida de servir a Deus no mundo, a minha vida de oração, a minha vida não deve ser um monumento da inconstância, dos estragos disso, nem a sua. Atente para os danos da inconstância. Tome cuidado. Por isso que a palavra de Deus adverte, fala, exorta, mantenham-se firmes, porque se não se mantiver firmes, há danos, há consequências. Conheço famílias sofrendo, e você deve conhecer também muito, porque o pai de família é inconstante. Os filhos sofrem, a esposa sofre, espiritualmente, materialmente. Seja constante, Deus tem algo melhor para você. Seja constante, ouça o mandato da constância. A palavra de Deus tem um mandato para você. Vai e seja constante. Nós ouvimos aqui. Sejam firmes. Sejam firmes. Agora aqui, então, precisamos prestar bem atenção no que é que nós estamos falando. Nós, ao pensarmos essa mensagem da palavra de Deus e receber essa mensagem, não estamos recebendo uma mensagem de moralismo. Isso é comum no mundo, o mundo tem as suas mensagens de moralismo. Seja constante, seja firme. Tem um lado até virtuoso nisso, podemos dizer que sim, mas isso só está muito longe daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, daquilo que a palavra de Deus nos diz aqui. Não se trata só de um aforismo, um dizer positivo, muito menos de um pragmatismo. Seja constante, firme, meu filho, minha filha, porque assim você vai ter as vitórias da vida, vai conquistar o que você quer, etc. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Isto seria apenas um humanismo e não a teologia cristã. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre sejam firmes, ele fala depois de discorrer que Deus revelado em Cristo, falamos do Natal nesses dias, mas o Cristo que veio para morrer, mas não para ser derrotado pela morte, mas para ressuscitar. No capítulo 15 aqui, ele canta a morte de Cristo, falando da historicidade dela, que a nossa fé é a fé num Cristo que vive eternamente. Aí que ele introduz isto aqui, sejam firmes. Ele está falando de uma vida nossa com Deus. Ele está falando aqui àqueles que já receberam a nova vida que Deus dá em Cristo Jesus. Encontraram-se com o perdão da cruz, experimentaram a mudança e vivem agora num projeto eterno com Deus. Visão de eternidade, o Cristo ressurreto para sempre. Então, não se trata de moralismo, aforismo. É bom ser perseverante, fica feio se você não for perseverante, ou seja perseverante, porque assim você vai conquistar o que quer na vida. Não, aqui está falando da perseverança, sejam firmes num projeto de Deus na sua vida em Cristo Jesus. A fé em Cristo, o encontro com Deus em Cristo, não é um compartimento da vida, como as pessoas pensam em religião. Não, é a própria vida, é toda a minha vida, tudo o que eu sou. É preciso ouvir, então, o mandato para a constância, entendendo qual é. Sou uma nova criatura em Cristo, fui perdoado, transformado, vivo o projeto eterno com Deus. E agora, então, eu persevero, mantenho-me firme nesse chamado. Nós temos aqui 2 mandamentos neste verso. Primeiro, já citei diversas vezes, mantenham-se firmes. Este primeiro se refere à permanência, ao permanecer, quando você finca o pé e ninguém te tira dali. Está irremovível, é aquela estabilidade. Mantenham-se firmes. Então,
Primeiro, o apóstolo diz que vocês estejam calcados na fé em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus, aquele que vive eternamente, seja Ele, a palavra dEle, a rocha onde vocês pisam, a rocha que sustenta você enquanto você caminha neste mundo. Que você não esteja pisando ali naquela opinião, depois você pula para aquela outra modinha que chegou, depois você viu na televisão, depois os amigos, a parentela falou, você pula para lá o que eles conversaram. Não, que você saiba onde os seus pés, onde você está calcado. Mantenham-se firmes na fé em Cristo Jesus, estabilidade. Mas depois ele tem um outro imperativo no negativo aqui: nada os abale, nada, não deixe que nada os abale. E aí não se relaciona ao ficar firme, é relacionado, mas em um outro sentido, no sentido de que nada venha tirar você do seu foco, da sua caminhada. Todos nós lembramos do nosso corredor maratonista, que numa boa colocação, passando perto do povo na avenida, lá na Europa, um sujeito pulou em cima dele e tirou ele do percurso. Lembra-se disso? Então você está num caminho com Deus, Deus tem um projeto para você no seu casamento, um projeto para você na criação de filhos, tem um projeto para você na sua vida neste mundo, para servi-lo, andar com Ele, inclusive um projeto para você na sua vida estudantil, na sua vida de formação profissional. É parte de um projeto eterno de Deus, a sua vida profissional, enfim, aquilo que Deus lhe chamou para fazer, a sua vida conjugal, nada os abale, que nada venha tirar você, interromper você. Nesse nada nos abale, então, se refere ao que? Ao desistir, o retroceder, o estagnar. Aqui ele está dizendo: mantenha-se numa constância, avançando e caminhando e fazendo. Tempos desafiadores vêm, chamados virão para você olhar para a direita e para a esquerda. Não faça isto. Saiba qual é a sua proposta, a sua carreira com Deus em Cristo Jesus. Ouça o mandato para a constância, ouça, mantenham-se firmes, nada os abale. E aí então diz: sejam dedicados. Conhece a expressão, você conhece muito bem a expressão, corpo mole? Tem na sua casa alguém corpo mole? Tem alguém lá que precisa de vez em quando uma cutucada? É o corpo mole. No seu trabalho tem alguém corpo mole lá? A palavra está dizendo a mim e a você que nós que estamos dentro do reino de Deus, neste reino, não deve ter corpo mole. Sejam dedicados. A palavra é intensidade, plenitude no se fazer o que tem que fazer. Viver uma vida segundo a vontade de Deus, em tudo que eu sou, na igreja e fora da igreja. Sabendo que estou servindo a Deus no mundo, é muito mais do que satisfazer meus alvos imediatos. Por exemplo, a razão da profissão é somente ganhar dinheiro. Não, como é que eu vivo isso com Deus? Um sentido eterno. A vida familiar. E aí então, aquilo que eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida, viver isto, perseguir isto, a vontade de Deus, de forma intensa, dedicado. Versões mais antigas falam: sejam abundantes na obra de Deus. Não aquela vontadezinha, mas aquele desejo, aquela dedicação de coração para fazer o melhor, o excelente. Como é bom quando a gente vê alguém que faz as coisas com excelência. Ainda esses dias, no estabelecimento comercial, uma situação em que cabia se dar uma gorjeta, dei uma gorjeta boa para o sujeito. Acho que até exagerei. É raro ver alguém daquele jeito. É raro. Falei, esse jovem precisa de encorajamento. Que ele nunca desista de ser dessa forma. Eu gostaria de ter uns 10, 15 desses na minha igreja. Gostaria de ver
muitos crentes vivendo a vida cristã com esse zelo, essa excelência, essa dedicação, essa abundância de se dar e fazer. Passei na padaria um mês atrás, tomar um café, e a pessoa colocou a média café com leite no balcão para mim, toda desenhada, colorida, bonita, escrito Gessé. Obrigado. Tirei uma foto, imediatamente mandei para minha esposa, é o meu café da manhã. Ficou com inveja. Voltei, creio que 15 dias atrás. Lá estava a minha média de novo. Uma árvore de Natal desenhada, bonita, precisa. E embaixo, Gessé. Mandei para a família toda. Por aqui o Natal já começou. Pensei, vamos levar esse cara para a igreja. Uns 10 desse aqui lá, hein? Mas é só na igreja, é fora da igreja. Eu não cobrei aquilo dele. Ele podia ter colocado só o café com leite para mim. Ele tem que fazer aquilo lá sempre. Não, porque eu já fui muitas vezes, não fez. Então não há nenhuma ordem do patrão. Toda vez que alguém sentar pedir uma média aqui, tem que ter desenho em cima. E com alegria, colocou a média sempre com alegria para mim. Viver a vida com Deus, ouvindo esse mandato, a constância, mantendo-se firme, não ser abalado e ser dedicado. Não pela metade, mas fazendo tudo e mais um pouco. É o plano de Deus na minha vida esse matrimônio, é o plano de Deus na minha vida essa família, é o plano de Deus na minha vida esses filhos, é o plano de Deus na minha vida essa profissão, é o plano de Deus na minha vida esta igreja. Vou viver de forma intensa o melhor para Ele, o melhor. Seja constante. Estou falando a um grupo nesta noite que é constante. Seja constante, meu irmão, minha irmã. Seja constante, fitando o garantido. Por que haveríamos de ser constantes, afinal de contas, em fazer a vontade de Deus? Aqui ele diz, vocês sabem, você ouviu? Ele diz, vocês sabem que o vosso trabalho, e é interessante que essa vez que ele usa a palavra trabalho aí, na verdade, traduzindo melhor, seria labuta, aquilo que é difícil, trabalho que exige mais, um pouco de sofrimento. Vocês sabem que o trabalho de vocês não é em vão. É isso que ele diz ali? É e não é. Você notou que eu pulei 2 palavras? O que é que eu disse? Vocês sabem que o trabalho de vocês, a labuta de vocês, não é em vão. Está certo? Sim e não. Pulei 2 palavras. Quais são as 2 palavras? Vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Há uma diferença. Uma diferença entre noite e dia. Diferença intransponível. A questão é esta. Caminhando neste mundo, você navega em que esfera? Em que sintonia? Você sai de manhã para trabalhar e os seus vizinhos também saem. É a mesma coisa? Espero que não. Espero que tenha milhões de anos-luz separando você e o seu vizinho. Você vive a sua vida familiar, sim. Os seus parentes que não conhecem a Cristo vivem também? Sim. Mas eu espero que tenha uma diferença de noite e dia. Porque você pode fazer todas estas coisas, até com um certo moralismo, fazer a vida correta. Mas não viver, não fazer no Senhor. Uma perspectiva mundana, do aqui e do agora.
medindo tudo pelos 60, 80, 70 anos que Deus vem lhe dar. E para você mesmo. O fim é você. Agora ele coloca esta pequena palavra, ou duas melhor, vamos colocar, no Senhor. Isto muda tudo. Ele acabou de gastar um capítulo inteiro falando, argumentando apologeticamente que a ressurreição de Cristo não é uma imaginação, não é apenas um desejo, não é uma fantasia, mas é um fato histórico. Mesmo porque se ele foi Deus, ele tinha que ser maior do que a vida e a morte. E foi. E é. No Senhor tudo muda, é outra música que toca a minha vida, bem distinto da vida mundana. Deixe-me dizer, quando eu digo vida mundana, não estou falando necessariamente vida imoral. Vida mundana é aquela voltada para o que a Bíblia chama este século, esta era. Isto é, vivemos para o aqui e agora e para nós mesmos. Podemos até viver uma vida moral, mas não é viver no Senhor. Não é ter no Senhor a grande razão, motivação e fim das nossas vidas. Quando entra no Senhor tudo muda. Porque no capítulo 15 ele diz que Cristo ressuscitou e vive eternamente. Por isso, sejam constantes, sabendo que o seu trabalho, o trabalho de vocês não é em vão no Senhor. Ele não é em vão porque é no Senhor. Sabe, na perspectiva mundana, tudo se torna em vão. Porque mais cedo ou mais tarde haverá de escapar através dos dedos das nossas mãos e resultar em nada. É uma corrida perdida. É um viver que resultará no vazio. Mas se é no Senhor, o meu trabalho, a minha carreira profissional, a minha vida familiar, que há de passar, ter uma perspectiva eterna. Então, há um preencher aqui tremendo e mais, há uma justificativa para ser constante. Seja constante fitando o garantido. O Senhor vive eternamente, Ele é Senhor da história das nossas vidas. E a nossa labuta toda, que inclui muitas vezes momentos difíceis em que somos tentados a desistir, a perder a constância, vale a pena continuar, porque é no Senhor. Não é em vão minha luta e até meu sofrimento tantas vezes, porque no Senhor a perspectiva é eterna. E a última palavra não será dada por este mundo e pelas circunstâncias da minha vida. O Senhor na eternidade tem a última palavra. É uma outra perspectiva. É os olhos que enxergam muito além das circunstâncias, porque é no Senhor que eu vivo, trabalho. Seja constante fitando no garantido. Ele venceu até a morte e vive eternamente. É para Ele que você vive em todas as esferas da sua vida. No Senhor, o trabalho de vocês não é em vão, não é inútil, não é infrutífero, não é fútil, não é fugaz. E se não for no Senhor, então o trabalho de vocês finalmente será inútil, será infrutífero, será fútil, será revelado fugaz, a vida toda passará. Mas no Senhor, seu trabalho não é inútil. O fim glorioso é garantido. E o resultado será maravilhoso. Então, amanhã cedo, tem todas as razões para levantar e continuar na companhia do Senhor. Você talvez chegou aqui pensando em desistir. Verifique se você está num projeto que é a vontade de Deus para a sua vida. E se é, você não precisa desistir, não precisa ser inconstante. Você tem toda a razão para continuar, porque no Senhor vale a pena continuar. Não há nevoeiro que faça você desistir. A sua vida está nas mãos daquele que é maior do que a vida e a morte,
E o projeto que Ele está fazendo na sua vida é muito maior do que alguns anos de vida aqui. Há uma razão para continuar. Que Deus faça cada um de nós aqui nesta noite, para a glória dEle, pessoas constantes. Vamos orar?